Olá, está começando mais um Saúde em Evidência e eu quero agradecer a você que está nos acompanhando em mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem causando alerta aqui na nossa região, que é a dengue. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue vem se tornando um problema aqui no nosso país. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nesse primeiro bloco, nós vamos acompanhar o aspecto histórico. Como é que a dengue chegou aqui no nosso país e quando foi o primeiro surto dessa epidemia? Nós vamos acompanhar na matéria agora. Para entender por que a dengue se tornou um dos principais problemas de saúde pública do Brasil, é preciso voltar no tempo. A história da doença no país começou muito antes das grandes epidemias que conhecemos hoje. A dengue não é recente. Existem relatos documentados no Brasil desde o século XIX, mas foi somente algumas décadas depois que a primeira epidemia foi registrada e documentada no Brasil de forma clínica e laboratorial. E nessa história, um personagem é fundamental, o Aedes aegypti. Originário da África, o mosquito se espalhou por diferentes regiões do mundo e chegou às Américas há séculos. No Brasil, ele ficou conhecido inicialmente por outro motivo, a transmissão da febre amarela urbana. No século XX, combater o Aedes aegypti significava principalmente combater a febre amarela. E foi graças a essas campanhas que o Brasil conseguiu eliminar totalmente o mosquito em todo o território nacional. O país chegou a declarar o mosquito erradicado em 1955. Mas a vitória não durou para sempre. O Aedes aegypti voltou a ser encontrado no Brasil no final da década de 1960. E foi depois desse retorno que a história da dengue ganhou uma nova dimensão no país. Em 1981, uma epidemia chamou bastante a atenção das autoridades de saúde no extremo norte do Brasil. Em Boa Vista, capital de Roraima, aconteceu entre 1981 e 1982 a primeira epidemia de dengue documentada, clínica e laboratorialmente no Brasil. Naquele episódio, foram identificados os sorotipos 1 e 4 do vírus da dengue. Poucos anos depois, em 1986, novas epidemias atingiram o Rio de Janeiro e outras regiões do país. A partir daí, a dengue passou a fazer parte de forma permanente da realidade brasileira. Mais de 4 décadas depois daquele primeiro grande surto documentado, o mosquito continua presente e a expansão das cidades trouxe novos desafios para o controle da doença. O Aedes aegypti encontrou nas cidades um ambiente perfeito para a reprodução. E basta um pouco de água acumulada para que o ambiente se torne ideal para um criador. O mosquito coloca os ovos em recipientes que acumulam água. Pneus, garrafas, vasos de plantas, caixas d'água, calhas e muitos outros objetos podem se transformar em pontos de reprodução, quando não recebem os cuidados necessários. E essa história, que começou há mais de um século, continua sendo escrita todos os dias. Também em Arco Verde, combater a dengue depende de ações do poder público e principalmente da participação da população. A história nos mostra que o mosquito foi eliminado e voltou.
conseguiu se espalhar pelas diferentes regiões do Brasil e se adaptar à vida nas cidades. Hoje, o principal desafio continua sendo interromper esse ciclo. É de fato muito importante a gente interromper o ciclo da dengue. E você vai saber como fazer isso já já. A gente vai para o intervalo comercial e volta rapidinho com mais Saúde em Evidência. Na Faculdade de Medicina do Sertão, a qualidade está no nosso corpo docente. Nossos professores são profissionais experientes e atuantes no mercado, que compartilham conhecimentos real e atualizado. Mais que professores, aqui você tem mentores que caminham ao seu lado na jornada de se tornar médico. Medicina de qualidade é aprender com os melhores, e eles estão aqui na Faculdade de Medicina do Sertão. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Na Faculdade de Medicina do Sertão, a qualidade está no nosso corpo docente. Nossos professores são profissionais experientes e atuantes no mercado, que compartilham conhecimentos real e atualizado. Mais que professores, aqui você tem mentores que caminham ao seu lado na jornada de se tornar médico. Medicina de qualidade é aprender com os melhores, e eles estão aqui na Faculdade de Medicina do Sertão. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com Saúde em Evidência, hoje falando sobre a dengue. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado até aqui, agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a fazer esse programa com a melhor qualidade para você. E nesse primeiro bloco nós acompanhamos o aspecto histórico da dengue, como é que a dengue chega aqui no nosso país. E agora chegou a hora do nosso quadro Você Pergunta, em que eu vou nas ruas saber o que as pessoas entendem desse assunto. Vamos ver. E está começando mais um Você Pergunta.
E hoje nós vamos conversar com as pessoas na rua sobre dengue. Será que as pessoas sabem como se prevenir? Será que as pessoas estão conscientes do combate à dengue? É isso que nós vamos descobrir agora. Vem comigo. Olá, meu bem, qual é o seu nome? Rita, Rita, tu já ouviu falar sobre a dengue aqui? sim, Tu conhece alguém que já teve ou você mesma já teve? sim, meus parentes, minha mãe. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe como é que faz para prevenir a dengue? Sei sim, não deixar água parada, manter os reservatórios fechados, aguardar os agentes de endemias passar para colocar o remédio, tudo isso. Vasinho de planta, não deixar com água, deixar com areia, garrafinha colocada para baixo, tudo isso é formas de proteger. Olha aí, muito bem, Rita. Rita, tá, não tem nada. Agora vamos ver aqui. E você, meu bem, qual é o seu nome? Sofia. Sofia, me conta aí o que é que tu sabe sobre a dengue. Tipo, eu sei que é bom prevenir a dengue, né? Para prevenir, não pode deixar água parada, não pode deixar garrafa assim com água cheia, aberta, né? Virado para cima. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe como a dengue é transmitida? É quando um mosquito, né? Ele pica a pessoa e ele transmite a dengue. Olá, meu bem, qual é o seu nome? Cristiane, Cristiane, você conhece alguém ou você mesma já teve dengue alguma vez? já tive, já. E como foi? Não, assim, eu só senti, né? Senti dor de cabeça, febre, mal-estar, assim, mas foi leve, não foi muito complicada, não. Você chegou a ser hospitalizada? Não, foi resolvido, normalmente, assim, em casa. Em casa mesmo. E você sabe como é que a dengue é transmitida? Através do mosquito, né? E você sabe como prevenir a dengue? Aqueles cuidados, né, com reservatórios, tá, com plantas. Dona Marlúcia, a senhora sabe como se prevenir da dengue? É ter cuidado, né? Ter cuidado nas águas, tampar bem tampadas as vazias, né? E quando sentir, tomar remédio ou ir pro posto, É, sim. né? Pois é. Dona Marlúcia, a senhora acha que juntar muita coisa dentro de casa, lixo, entulho, isso também colabora com a dengue? Não, a pessoa tem que limpar, né? Limpar as coisas e ter o zelo e seguir em frente. E muitas vezes a gente limpa, mas tem um vizinho que não limpa. O que é que a senhora acha que deve fazer com esses vizinhos? Eles devem ajudar também, cooperar, né? Porque as casas tudo pertinho assim é ruim de se cuidar, né? Olá, amigo, qual é o seu nome? É, Diego. Diego, tu sabe como é que a dengue é transmitida? Sim, eu sei, né? Pelo mosquito, né? Que os focos de água parada que a gente acaba acumulando em casa com garrafas, vasos de planta sem terra e pneus e outras tantas coisas que a gente pode deixar, eles acumulam água parada, o mosquito se desenvolve e ele pode acabar transmitindo. E mesmo numa vizinhança, mesmo onde a gente possa estar cuidando, se ou a outra pessoa pode não estar cuidando, pode ser que tenha esse risco. Exatamente, Diego, é isso aí. Diego tá consciente. Diego, eu queria que você deixasse um recadinho aí para as pessoas, para terem consciência também, saberem como se prevenir e combater a dengue. Pois é, né? Como eu disse, né? A questão mais importante do combate à dengue é a gente ter a consciência não só do nosso trabalho, mas também de todo mundo. Então, se você tem um vizinho que você vê, que você conhece ele e você sabe que ele às vezes mantém, então chega para ele, dá um conselho, avisa aquela garrafa ali, deixa ela virada, coloque terra nos vasos de planta, naqueles pratinhos que tem, guarde os pneus, doe os pneus, faça o que quiser, no caso, ou então reaproveite, dá para reciclar também os pneus, fazer algum objeto, assim, tem várias formas da gente conseguir isso, e ter ciência de que o trabalho de todo mundo é que vai gerar a proteção para todos em relação à dengue, para ela não se proliferar.
Arrasou, Diego. Muito obrigada, viu? A gente ouviu o que você tem a dizer sobre esse assunto. E para esclarecer as nossas dúvidas, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. Eu fui conversar com Priscila, coordenadora da Vigilância Ambiental aqui de Arco Verde, que nos ajudou a esclarecer as nossas dúvidas. Vamos ver. Como é que está a situação de dengue atualmente aqui em Arco Verde? Existe uma preocupação maior nesse momento? Então, veja só, a preocupação existe porque nós temos 2 cidades do nosso interior, né, Petrolândia e Jatobá, né, que estão com um grande número, um número bastante significativo. Inclusive, tem algumas hospitalizações de dengue grave, né? E a gente se preocupa porque tem outro vírus circulante, que é o DEN3, né? Então, a gente está preocupado com isso. E o que nos preocupa mais é que a gente não tem recebido notificações, só que as notificações são os sinais clássicos, que é a febre, mais 2 sintomas, que é uma mialgia, no caso dor no corpo, dor atrás do olho, só alguma coisa assim. Então isso nos preocupa porque ou as pessoas não estão procurando as unidades, né, ou estão sendo subnotificadas. Então a gente gostaria muito da ajuda da população também, né? Quando tivesse alguns sintomas assim, que realmente procurasse a unidade, as policlínicas, os hospitais, que todos têm teste rápido para a gente desenvolver e dar o diagnóstico. Então está preocupando bastante porque a gente tem esse vírus circulante e aqui a gente ainda não tem, graças a Deus, né? A gente fica falando sobre isso e aí o pessoal diz, não, mulher, mas graças a Deus. Mas a gente fica preocupada com isso, né? Será que não está sendo subnotificado, né? Será que não existe e a gente não está vendo? Então, isso nos preocupa também, bastante. Você falou dessas 2 cidades que são... elas recebem um atendimento daqui de Arco Verde. Não. No caso, elas estão tendo foco lá. Sim. Então, como está circulante lá, né? A gente se preocupa porque é próximo, são cidades próximas, né? Que a gente teve o Covid, então, que veio de tão longe. Imagina uma doença que está aqui tão próximo da gente. Então, tem esse vírus circulante na nossa região, no nosso interior. E aí isso nos preocupa bastante. Mas especificamente aqui em Arco Verde, ainda não temos casos tão alarmantes? Não. Nós temos, durante todo o ano, casos confirmados mesmo, nós temos 5 apenas, né, de arbovirose. Porque a gente não deve só cuidar da gente, a gente deve cuidar para o que nossos vizinhos também não tenham. Inclusive, acontece às vezes de ninguém na casa ter e o vizinho ter, né? E aí a gente tem muita reclamação, denúncias disso também, porque os vizinhos têm e não ligam, o agente passa lá, eles dizem que vão descartar, mas não descartam. Então, tem tudo isso. A gente sempre está atento a esses casos pontuais. A dengue pode se apresentar de diferentes formas. Quais são os principais sintomas e sinais que indicam que o quadro pode estar se agravando? Então, como eu disse, né, nós temos 5 tipos, né, de dengue. E cada um cada pessoa vai ter um determinado, a que tiver, e ele nunca vai repetir. Então, cada vez que você tem, vai ser um sinal mais grave, vai ter uma coisa a mais. Mas os sinais que alertam realmente a dor abdominal, vômitos em excesso, sangramentos gengivais ou em qualquer outro, enfim. A gente alarma, né, no caso, a gente tem que ir procurar imediatamente o centro de saúde, ou a APS, no caso, ou a atenção primária, ou as policlínicas, ou o próprio hospital. Sempre que tiver esses sintomas, dor abdominal, pode ter epístase, ou o sangramento gengival, sangramento nasal, o vômito também, são sinais de alarme que a gente precisa procurar imediatamente. Além dos sintomas que já tem, né? Que é a febre, mais dores, mialgia, né? Que é dor no corpo, a dor no olho, por trás do olho, que são sinais clássicos, da dengue clássica, né? Que a gente trata em casa muitas vezes, por isso que a gente não procura a unidade. Geralmente a gente trata em casa com hidratação, alimentação bem revigorada, mas quando inicia esses sintomas, que é dor abdominal, o sangramento gengival, sangramento do nariz, vômitos constantes, persistentes, aí a gente deve realmente sinalizar e ver que está tendo alguma coisa de errado. Quando uma pessoa está com dengue, quais os cuidados são importantes durante o tratamento e o que ela deve evitar? Então, o que ela deve evitar é se medicar, se automedicar. Isso é importantíssimo.
né? A gente nunca deve se medicar porque a gente não sabe o que realmente a gente tem, né? Como pode agravar. E às vezes a gente tomando uma medicação que não está no trâmite da doença pode agravar, né? Alarmar ainda mais esse caso. Então, o que deve fazer é, se for uma dengue clássica, as dores musculares, febre constante, vai à unidade de saúde, o médico vai lhe dar atestado que seja, vai lhe dar a medicação exata para você tomar a medicação exata naquele momento, e aí a gente vai resguardar a sua saúde. Porque se você se automedica, aí, como eu disse, pode ter um alarme, né? Pode agravar ainda mais essa doença, né? Então, o que a gente indica é, procura a unidade, né? Posto de saúde. O posto de saúde é a porta, é o elo entre a comunidade e a população. Então, a comunidade e o SUS. Então, se a gente procura a unidade básica de saúde, eles lá vão orientar. E, às vezes, nem necessita a gente ir para a unidade hospitalar. Porque isso é o que está acontecendo muito. As pessoas elas vão para o hospital, vão para a unidade de saúde, não têm um atendimento adequado, acham ineficaz, vão para a unidade hospitalar e tem a superlotação. Às vezes se agrava isso. Então, a unidade básica de saúde ela está lá realmente para ajudar e para manter esse elo. Então, se a pessoa vai e está numa dengue clássico, não está com sinais de agravo, pode ir para a unidade básica, que lá ela vai ser bem atendida. Priscila, você falou sobre essa questão da automedicação, mas aí existe alguma medicação, por exemplo, o paciente ele já faz um tratamento para hipertensão ou ele é cardíaco e tem que tomar uma medicação específica. Essas medicações controladas, elas podem também, em algum momento, agravar um caso de dengue? Não, veja só. O que a gente recomenda é realmente ir para a unidade básica ou ir até o hospital, que o médico ele vai, ou então até mesmo se a pessoa tem algum problema de coração, alguma coisa, ela ir especificamente para o médico dela, porque ele vai dizer, porque existem medicações, a gente sabe disso, que existem medicações que podem aumentar o risco de um sangramento, por exemplo. Então, se você faz o uso de alguma medicação desse tipo e você está com dengue, então é preciso ou suspender, né, ou ter uma cautela aí. Então, só quem pode realmente dizer é o médico que prescreveu a medicação. O mosquito se reproduz principalmente dentro ou perto das nossas casas. Quais são os criadouros que mais preocupam a vigilância ambiental hoje? O que está nos preocupando bastante é as piscinas. Existem muitas casas com piscinas, né? Às vezes a gente sabe que piscina dá um trabalho para cuidar e nem todo mundo tem esse cuidado, né? Então o que está nos preocupando é isso. Existem muitas denúncias com piscinas, né? E em relação aos baldes também que o pessoal junta bastante e os vasinhos de planta também ainda é muito comum na cidade. Olha aí, interessante essa coisa da piscina, né? A gente nem passa que aquilo ali é um grande armazenamento de água, né? Exatamente. O cloromato, sim, mas quem não faz esse tratamento sempre como deve, adequado, né? Um dos problemas que a gente também recebe muita denúncia é a questão dos lixos, né? De acumuladores. A gente tem muitos acumuladores, né? Então, acumulam pneus, acumulam ferro, aqueles carrinhos de mão, é tudo acumulado. E aí fica lá, né? Chove, aí junta a aguinha lá e, por incrível que pareça, o mosquito agora ele está ficando muito sabido, né? Então, ele em água suja, né? Em água que não está boa para uso, ele também está dando o seu jeitinho e fazendo o seu probleminha ali, causando um probleminha ali. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E não é todo mundo que é acumulador, que está lá e vai estar toda hora limpando aquele monte de bagulho, né? Então, a gente está recebendo muita denúncia em relação a esses acumuladores, né? E, infelizmente, a gente não tem como entrar na casa das pessoas e mandar elas pedir, né? E pedir para elas retirarem ou fazer aquela limpeza. A gente orienta. Como foi dito, a gente tem o trabalho da gente é educação em saúde. Então, a gente faz a prevenção para que aquela doença não venha a acontecer, né? Então, isso vai da cabeça de cada um e da cultura de cada um também. Pessoal, é importantíssimo que a gente tenha cuidado, né? Que a gente consiga e tenha a consciência de que não é a gente só, né? Não sou só eu,
né? Os meus vizinhos, as outras pessoas que estão próximo, elas precisam de cuidado também. Então, quando a gente faz o trabalho da gente correto, né, não deixando água acumulada, limpando a nossa piscina, não deixando nossos resíduos, não acumulando tanta coisa, tanta besteira, a gente acumula tanta coisa que não tem necessidade nenhuma. Então, a gente precisa entender que não somos só nós, não é só sobre nós, é sobre todo mundo, toda a população. E a saúde se faz em conjunto. A comunidade precisa entender que só os agentes de endemia, só os agentes de saúde, eles não fazem a saúde. A comunidade é quem tem que ajudar a gente. Então, quando a gente fala que aquilo ali vai prejudicar, é porque prejudica mesmo, né? Existem estudos sobre isso. Então, a gente pede encarecidamente que realmente tomem cuidado, não deixem reservatórios abertos. E se por um acaso tiver algum vizinho ou alguém que tem algum problema e que você veja que está causando problema para você, pode denunciar. Nós temos o telefone, eu posso deixar o telefone para vocês sempre mandarem denúncias, alguma coisa que a gente vai tentar, né, na conversa, por meio da conversa, reverter essa situação. Você ouviu o recado que Priscila deixou para a gente, né? Para combater a dengue é necessário que toda a população se conscientize acerca desse problema. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com mais Saúde em Evidência. Fique aí! Na Faculdade de Medicina do Sertão, a qualidade está no nosso corpo docente. Nossos professores são profissionais experientes e atuantes no mercado, que compartilham conhecimentos real e atualizado. Mais que professores, aqui você tem mentores que caminham ao seu lado na jornada de se tornar médico. Medicina de qualidade é aprender com os melhores, e eles estão aqui na Faculdade de Medicina do Sertão. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com Saúde em Evidência. Muito obrigada a você que vem nos acompanhando até aqui e aos nossos apoiadores que colaboram com a produção desse programa. Hoje nós estamos falando sobre a dengue,
um problema recorrente em toda a sociedade brasileira e que vem causando alarme nas organizações de saúde aqui do nosso país. No primeiro bloco você acompanhou o aspecto histórico da dengue, como ela chegou aqui no nosso país e como se desenvolveu. No bloco 2, você foi lá acompanhar as dúvidas da população aqui de Arco Verde sobre esse tema e conversamos com a coordenadora da Vigilância Ambiental que nos ajudou a esclarecer as nossas dúvidas. Agora, nesse terceiro bloco, nós vamos acompanhar o trabalho do Hemop e as campanhas de doação de sangue. Em casos de dengue hemorrágica, por exemplo, a doação de sangue pode ser, de fato, um salvador de vidas. E é sobre isso que nós vamos acompanhar agora. Veja. Antes da gente começar a falar sobre as campanhas, explica pra gente o que é o Hemop e que serviços ele oferece. O Hemop é uma unidade de hemoterapia. A gente hoje aqui em Arco Verde, a gente já tem 38 anos, né, de existência, a partir da agência transfusional que foi iniciada no Hospital Regional e há uns 20, 27 anos que a gente está já com o núcleo de hemoterapia, né? Localizado sempre nesse mesmo endereço, e os trabalhos que nós ofertamos, o atendimento é acolhimento ao doador de sangue, acolhimento ao doador que queira se cadastrar enquanto doador de medula óssea, e a gente faz a expedição dos hemocomponentes, que são as hemácias, plaquetas, plasmas, para os hospitais e aqueles pacientes que necessitam desses hemocomponentes. Pronto. Agora a gente vai falar especificamente das campanhas, né? Ao longo do ano, o Hemop vai desenvolvendo campanhas para a população. Que campanhas são essas? A gente inicia o ano fazendo a campanha de carnaval, que são as maiores campanhas que a gente desenvolve em todos os hemonúcleos do Pernambuco, né? De Pernambuco, a gente inicia com a campanha de carnaval, onde a gente faz o incentivo à doação de sangue para o período festivo carnavalesco, para que a gente consiga deixar abastecido o nosso estoque para uma maior necessidade dos hospitais. Certo. Em seguida, a gente vem com a campanha do Junho Vermelho, né? Onde a gente faz, que muita gente confunde, né? Que a campanha Junho Vermelho é devido ao sangue ser vermelho, mas não. Essa campanha ela é com esse nome, né? Denominada esse nome, devido ao aniversário do descobridor dos fatores do sangue, dos fatores RH, né? Que é um austríaco. Que interessante. Então, devido a essa homenagem, então, se colocou como campanha do Junho Vermelho, onde a gente faz a campanha para intensificar as doações para os festivos juninos. Mas a gente também em junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, a gente unifica essas duas comemorações, né, juninas e o Dia do Doador, para que a gente intensive essas campanhas. Como também a gente tem a campanha do Dia Nacional do Doador de Sangue, que comemora-se no dia 25 de novembro, todos os anos, e a gente procura sempre fazer e compensar, eu não digo nem compensar, eu digo de agradecimento, de agradecer aos doadores pelas quantidades de doações alcançadas durante todo o ano. A gente vê muito no slogan do Hemop a ideia de que quem doa sangue salva vidas, né? Quando a doação de sangue, ela pode ser, de fato, um fator de salvar uma vida?
A doação de sangue, realmente, a maioria das campanhas a gente sempre frisa, como a gente frisa também nas palestras, a importância da doação de sangue que salva vidas, porque com uma pequena doação, 450 ml, você pode salvar até 4 vidas, porque o sangue ele é dividido por componentes. Então, a gente tem as hemácias, a gente tem as plaquetas, o plasma e o crio precipitado, que cada uma desses componentes eles são destinados para alguma patologia daqueles pacientes que necessitam. Então, essa solicitação, ela vem do médico que acompanha o paciente e faz essa solicitação através de um requerimento que a gente chama de STS, que ele preenche esse formulário e encaminha junto com a amostra do paciente para a nossa unidade, dizendo qual componente ele está precisando. Chegando na nossa unidade, a gente vai fazer a compatibilidade desse paciente com o sangue do doador que nós temos aqui para ver o tipo correto que ele vai precisar receber nas unidades hospitalares. Certo. Recentemente a gente teve um caso aqui na cidade de dengue hemorrágica, e aí, por parte da população se junta para fazer campanhas, para pedir ao pessoal para doar sangue. Especificamente nesses casos, assim, mais inéditos, vamos dizer assim, coisas mais específicas. Como é que essas campanhas elas podem ajudar também na conscientização das pessoas? Primeiro, a gente pede que as pessoas, quando elas iniciarem uma campanha, elas procurem a nossa unidade para agendar. Porque a gente também tem caravanas de outros municípios que são agendadas, tá? Então, a gente tem uma quantidade de suporte que a gente pode receber aqueles doadores por dia. Então, o nosso suporte é até 50 unidades dia, tá? 50 doadores dia. Então, a gente pede que, primeiramente, eles entrem em contato com a gente para a gente fazer esse agendamento, porque nesse dia que eles vierem, eu posso já ter alguma caravana agendada e não vou poder atender a todos. Exatamente porque a gente é um hemonúcleo ainda pequeno, tá? Mas a gente agenda, mas essa pessoa ela não vai deixar de receber o componente que ela estiver precisando no momento. E a gente sabe que não é fácil. E a gente chama isso de doação de reposição, né? Quando as pessoas só procuram quando alguém está precisando. Mas a gente pede e faz um apelo a toda a população dessa região que não só compareça à unidade de hemoterapia quando alguém estiver precisando, porque todos os dias a gente tem alguém precisando no leito hospitalar. Que essa unidade ela não só atende o hospital regional e o Hospital Memorial Arco Verde, ou as unidades que necessitam dentro do nosso município. A gente atende toda a 6ª regional. São 13 municípios que a gente atende. E dentro desses 13 municípios, a gente atende tanto os privados como os públicos. Então, é uma necessidade grande que a gente tem de sempre manter o nosso estoque abastecido para alguém que estiver precisando. Então, se a população ela tivesse consciência de doar a cada 3 meses para as mulheres e a cada 4 meses para os homens, a gente nunca ia faltar sangue no nosso estoque. Maravilha, é isso aí. Lígia, qualquer pessoa pode doar? Existe algum protocolo que o doador passa para poder saber se ele pode ou não ser um doador? Sim, existem as aptidões e as inaptidões, né? Os aptos são quando eles vêm para a nossa unidade, passa pela recepção, tem que estar com a idade entre 16 a 60 anos para fazer o primeiro cadastro. Lembrando que entre 16 e 17 anos só faz a doação com autorização do responsável. Que esse responsável é o pai ou a mãe. Tá? Então, tem que trazer a cópia do documento do pai ou da mãe que vier com o menor e a cópia dos documentos e os originais do menor também. E entre 18 a 60 anos, para se fazer sua primeira doação também. Uma vez cadastrado, fica até 69 anos, 11 meses e 29 dias no sistema. E qualquer pessoa pode ser um doador? Qualquer pessoa ele pode doar, contanto que não seja acometidos de doenças que
impeça essa doação. Que existem doenças cardiopatas, existem doenças, no caso, quem é diabético, hoje ele já pode doar, se comprovar que a sua glicose ela está normal e que só faz uso de pelo menos um medicamento. Se fizer uso de mais de um medicamento, ele já não pode doar. Como pacientes que fizeram cirurgias cardíacas, eles são inaptos de doar. Mas algumas medicações de hipertensão pode doar e outras não. E isso é na triagem clínica, passando aqui pelo nosso médico triagista, que ele vai dizer se está apto ou não. Pronto, maravilha. Lígia, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, falando sobre a importância de ser um doador e de conscientizar, porque tem muita gente ainda que tem preconceito, que às vezes tem medo de ser um doador. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Doar sangue é vida, né? Isso a gente tem que sempre lembrar. Com uma pequena doação de 400 ml, você pode salvar até 4 vidas. E você não só salva a vida daquela pessoa que está precisando, você salva toda uma família. Porque quando a gente tem uma pessoa num leito hospitalar, toda a família, ela sofre junto. Ela sofre principalmente quando ela não consegue encontrar aquele doador compatível. Então, se você se tornar um doador de sangue e passar a ser doador de sangue voluntário, que a cada 3 meses e a cada 4 meses vocês estarão fazendo essa doação, nunca vai faltar sangue nas unidades. E vocês não só precisam procurar a unidade do Hemop, procurem a unidade mais próxima da sua região, porque nós temos em Pernambuco 8 unidades espalhadas aí em toda a regional. Realmente, o Hemop vem fazendo um trabalho muito bom aí, quando a gente está falando de salvar vidas. Quero agradecer a Lígia, né, coordenadora, que nos recebeu com tanto carinho e nos mostrou todo o funcionamento do Hemop, os laboratórios, a forma como o sangue é transportado, é recolhido, é armazenado. Então, se você ainda não é doador, mas tem vontade de ser doador tanto de sangue quanto de medula, procure a unidade mais próxima de você e faça o seu cadastro e você vai estar ajudando a salvar uma vida. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com mais Saúde em Evidência. Fique aí! O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas.
Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Na Faculdade de Medicina do Sertão, a qualidade está no nosso corpo docente. Nossos professores são profissionais experientes e atuantes no mercado, que compartilham conhecimentos real e atualizado. Mais que professores, aqui você tem mentores que caminham ao seu lado na jornada de se tornar médico. Medicina de qualidade é aprender com os melhores, e eles estão aqui na Faculdade de Medicina do Sertão. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com Saúde em Evidência. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui todo sábado e está sempre aprendendo junto com a gente. E agradecer aos nossos apoiadores que contribuem com a produção desse programa e a qualidade que você já conhece. Hoje nós estamos falando sobre a dengue. Inicialmente acompanhamos toda a trajetória de como o vírus chegou aqui no Brasil e se adaptou ao clima tropical. Conversamos com a coordenadora da Vigilância Ambiental que nos ajudou a esclarecer nossas dúvidas. E agora chegou a hora do nosso quadro Utilidades. E hoje nós vamos conhecer o trabalho do agente de endemias. Acompanhe. Explica pra gente, Pamela, o que é o agente de endemias e o que é que ele faz? Então, o agente de endemias, ao contrário do que a maioria da população pensa, não é um agente da dengue, né? É um agente que ele é responsável pelo controle vetorial e impede que algumas doenças cheguem à população. Ou seja, são doenças que são transmitidas através de animais, de vetores, né, para o ser humano. E aí abrangem diversas doenças para além das arboviroses, né? A gente tem a doença de Chagas, a gente tem a leishmaniose, que acomete os animais, a gente participa da vacinação antirrábica e controle antirrábico também, e demais outras doenças que a gente vai trabalhando no dia a dia, que podem ser transmitidas através de vetores para os seres humanos. Ok, muito bem. Quando o agente de endemias chega na casa de uma família, o que é que ele procura primeiro? Então, quando a gente adentra a residência, a gente tem que observar sempre o intradomicílio e o peridomicílio, né? Que seria os aspectos que aquela residência apresenta que podem gerar alguns focos justamente desses vetores, né? E esses vetores, como eu disse, são além do vetor mais conhecido, que é o Aedes aegypti. Então, a gente vai procurar entulhos, a presença de animais silvestres, a forma como é cuidado os animais domésticos, né? Vai dar uma olhadinha também nas caixas d'água, os vasos de plantas, aquela partezinha que tem nos refrigeradores de água. Tudo isso a gente tem uma atenção especial, porque o mosquito e outros vetores, eles vão procurar falhas no nosso cuidado para se adentrarem a nossa residência, né? Então, materiais de construção que são guardados e que não são utilizados podem gerar alguns focos desses vetores, né? Algumas tampinhas de garrafa que são deixadas, pequenos detalhes que passam desapercebidos no dia a dia são possíveis focos de vetores. Ótimo. E como é que deve ser feito o cuidado correto, tanto para quem tem quintal e tudo mais, quem tem caixa d'água, calha, vasos de plantas, como é que deve ser feito corretamente esse cuidado? Então, o cuidado ele deve ser feito de maneira semanal, porque o ciclo de vida do Aedes aegypti, principalmente, é de 7 a 10 dias.
Então, o cuidado deve ser semanal, sempre prestando atenção naquele material que não está sendo mais utilizado, no descarte correto do lixo, né? Sempre manter fechada as tampas de cisternas, caixas d'água, tambores de água, sempre ficar atento também a essas chuvas sazonais que estão ocorrendo no nosso município, que pode acumular água, principalmente em cantinhos que passam desapercebidos, né? Até porque os ovos do mosquito, eles podem permanecer até 450 dias sem contato com a água. E aí, quando eles entram em contato com a água novamente, eles acabam eclodindo. E aí tem esse período de 7 a 10 dias que ele vai terminar seu ciclo, né? Então, a gente tem que ter atenção nos pequenos detalhes, seja em sacolinhas, seja em tampas de garrafa, cantinhos que acumulam água e também ralos e outros locais que possam acumular. Mesmo que não seja água limpa, o mosquito ele consegue se reproduzir também em água suja, em água que tem material biológico. Então, eles conseguem se adaptando justamente para continuar seu ciclo de vida. Ótimo. E aí, quando é encontrado um foco de dengue, vamos colocar aqui, já que a gente está falando sobre isso, quando é encontrado um foco de dengue na casa de alguém, o que é que deve ser feito? Quando a gente encontra um foco ou um possível foco, a gente faz o descarte correto, quando possível, da água. E quando não possível, a gente recomenda realmente que um morador ele faça o cuidado daquele reservatório, né? A gente utiliza o larvicida diariamente, como último caso, quando a gente não é possível descartar a água. Mas quando é possível descartar a água, a gente recomenda fazer o descarte em terra da água e fazer a higienização do reservatório de maneira eficaz, que é aquela higienização nas paredes do reservatório, retirando todo e qualquer tipo de ovos que possa ainda existir naquele reservatório. Essas aqui são algumas larvinhas que a gente faz a coleta e no laboratório a gente identifica quais são o Culex e quais são os Aedes aegypti, né? O Culex é a muriçoca normal que a gente conhece, né? E o Aedes aegypti é o transmissor das arboviroses mais conhecidas, que é a dengue, a zika e a chikungunya, né? Com a análise dessas larvinhas, a gente consegue identificar quais são os bairros que têm mais risco de ser acometidos pela doença. Pamela, para a gente encerrar, eu queria que tu deixasse um recadinho para quem está assistindo sobre a importância de se conscientizar sobre essa educação também, né, em saúde. Isso. Nosso trabalho é totalmente pautado em educação em saúde. E o maior responsável pelo combate à doença é justamente da população. Porque o cuidado deve ser diário, semanal e estar sempre atento a pequenos detalhes, né? O descarte correto do lixo é um dos principais cuidados que a gente deve ter e também os cuidados com a nossa água, os cuidados que a gente tem que ter com os ralos, né? Se possível, sempre tampar ou fazer a utilização do cloro, justamente para impedir que esses mosquitos possam ter alguns ovinhos colocados lá. E aí, a gente sempre recomenda manter esse olhar atento, né? Tanto em geláguas, que possuem aquela partezinha embaixo, também pode ser um criadouro, né? Não acumular água das chuvas sem o devido cuidado, sem tampar. E sempre que chover, descartar a água e fazer a higienização de todos os reservatórios, justamente para não ter esse acúmulo dos ovos na parede do reservatório. E aí esse cuidado ele é diário, né? A gente tem exemplos que tem dias que está chovendo e no outro dia já vai sol. Esse é um dos principais períodos em que há uma grande reprodução das larvas do mosquito. Então a gente tem que ter o cuidado redobrado neste momento, justamente que é nesses pequenos detalhes em que eles conseguem se reproduzir e manter os seus focos ativos. Muito obrigada, Pamela, por nos ajudar a entender o trabalho do agente de endemias, né? Ele que cumpre esse papel ambiental tão importante na nossa rotina e nos ajuda a combater doenças não só como a dengue, mas como tantas outras, como Pamela nos esclareceu. Muito obrigada, meu bem. E você fique atento às dicas dela, que ela deu aí pra gente, e já dá aquela vasculhada no seu quintal, já vê como é que tá aí o seu muro para ajudar ao combate à dengue.
E agora nós vamos para o quadro Nutrição e Terapias Naturais com o Dr. Moza. Vamos ver. Olá, estamos mais uma vez aqui no quadro Nutrição e Terapias Naturais. Hoje nós vamos falar sobre a dengue. A dengue ela é classificada como uma zoonose. Por que isso? Porque é uma doença transmitida por animais a humanos. Mas também ela pode ser classificada como uma arbovirose, ou seja, é uma doença viral que é transmitida por um artrópodo, ou seja, um animal, né, que no caso é o mosquito Aedes aegypti. A dengue é um caso clássico de um caso da saúde única. Por quê? Porque envolve a questão ambiental, a questão animal e a saúde humana. Quando a gente fala da questão ambiental, aí a gente pega algumas questões. Primeira coisa, os fatores climáticos. Temperatura elevada, chuva e umidade. Isso permite e facilita a proliferação dos insetos, como também dos vírus. A questão de saneamento e infraestrutura. A falta de água nas cidades faz com que as pessoas armazenem água em recipientes e muitas vezes deixam descoberto. É o local ideal para a proliferação dos mosquitos. Lixo nas ruas também permite a proliferação de insetos, sobretudo dos mosquitos, acumula água. Esgoto a céu aberto. E o outro fator ambiental é a questão do desmatamento. Com o desmatamento, a temperatura se eleva. Com o desmatamento, há uma redução dos predadores dos mosquitos. E com o desmatamento, com a redução da vegetação, os mosquitos eles tendem, além de aumentar pela falta de predadores, também eles tendem a migrar para as cidades. Com isso, o aumento de casos de doença. Bem, o que fazer? Bem, existem algumas plantas que são repelentes, tá? Então, por exemplo, eu cito a citronela. Citronela é um ótimo exemplo. Outro exemplo que eu cito é o alecrim, certo? O manjericão e o cravo de defunto. Todas essas plantas são muito bonitas. Você pode ter em vasos em casa, né? Ter também no jardim. E uma dica para vocês. Vocês podem pegar, fazer o chá. Faz um chá bem forte dessas plantas com água de torneira mesmo. E passa o pano na casa. Então isso já... Porque o mosquito da dengue, ele detesta os odores dessas plantas. Apesar de serem cheirosas, mas para eles é insuportável, tá? Agora, existem algumas plantas que aliviam os sintomas leves da dengue. Então, quais seriam? A camomila, para melhorar a ansiedade e os problemas estomacais. A hortelã-pimenta, para diminuir o enjoo, os vômitos. E a erva cidreira, que é digestivo e calmante. Agora, a gente deve ver o seguinte. O vírus da dengue, ele causa redução nas plaquetas sanguíneas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Como também ele fragiliza os vasos, os capilares sanguíneos. Então, com isso, a gente deve evitar que plantas? Porque essas plantas que eu vou falar, elas atuam na coagulação do sangue. Então, deve ser evitado. Gengibre, o ginkgo biloba, a cebola, o alho, o tomate e o própolis. Então, esses vegetais e própolis, que não é um vegetal, é um produto da abelha, né, devem ser evitados, porque eles atuam sobre a coagulação do sangue e vai atuar diretamente na ação dos vírus e vai aumentar consideravelmente o problema, certo? Bem, em relação à hidratação. Hidratação é fundamental. Então, todo mundo tem que tomar muita água, mas para quem está com dengue, hidratação é mais prioritário ainda. Também, soro caseiro. Pode ser de farmácia, mas o soro caseiro
água de coco e suco de frutas naturais. Nada de suco de caixinha, tá? Suco naturais de fruta, preferencialmente com pouquíssimo ou sem açúcar, tá? Alimentação. A alimentação é fundamental, né? Os sintomas são bem desagradáveis da dengue e um deles é a falta de apetite. A náuseas, o enjoo. Então, tem que ser uma alimentação leve, de fácil digestão e tem que ser pouca quantidade e várias vezes ao dia, de 2 a 3 horas, o espaço de 2 a 3 horas para cada refeição, certo? Quais seriam os alimentos ideais? Sopas, caldos, lembrando que nos temperos não pode ter o quê? Alho, cebola, nem tomate. Né? Se você gosta do gengibre, também não. Então, sopa, caldos, proteínas magras, como peixe cozido, ovo cozido, frango cozido desfiado, um arroz branco, frutas cítricas ricas em vitamina C, que vai aumentar a tua imunidade, e frutas ricas em água, para hidratar mais ainda, como melancia, o melão. Então, todos esses são cuidados que a gente deve ter para evitar dengue, tá? E com isso, fica as nossas dicas, fica a nossa orientação. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. E o Saúde em Evidência está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui e aos nossos apoiadores que nos ajudam com a produção desse programa. Hoje nós falamos sobre dengue, acompanhamos o histórico, entendemos como ela chegou aqui no nosso país, entendemos quais são as condições favoráveis para que o vírus se reproduza. Então você agora já sabe o que fazer para se proteger e ajudar no combate à dengue, tá ok? Lembrando que se persistirem os sintomas, né, que a gente viu aqui nas nossas matérias, procure ajuda médica e, como bem disse a nossa coordenadora lá da Vigilância Ambiental, Priscila, nada de se automedicar, ok? É muito importante seguir a orientação do médico, ok? E o Saúde fica por aqui. Quero agradecer a você que nos acompanhou e até o próximo sábado.